Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para a gente iniciar mais uma semana de devocionais, mais uma semana de aprendizado. Nós vamos focar no estudo de o perdão de Deus. Reconhecer que o pecado nos afasta de Deus é a nossa primeira aula, o nosso primeiro ponto focal dessa semana que vamos iniciar. Para aprofundar esse foco, é essencial reconhecer que o pecado nos afasta de Deus. O objetivo aqui é transformar essas informações, esses versículos bíblicos, em uma consciência espiritual e profunda para nosso aprendizado, para a nossa mudança de caráter e para o nosso bem-estar, tanto aqui na terra quanto com o nosso Pai lá do céu. O diagnóstico da separação. Muitas vezes tentamos tratar sintomas como estresse, vazio, ansiedade, sem olhar para a causa raiz. A Bíblia apresenta o pecado não como um erro de comportamento, apenas, mas como uma barreira de relacionamento. O abismo espiritual. O pecado, ele atua como um isolante. Assim como uma nuvem espessa esconde o sol sem que o sol deixe de existir, nossas iniquidades criam uma sombra sobre a nossa percepção de Deus. Como diz lá o texto de Isaías 59, versículo 2, que afirma que a separação ela é real e esconde o rosto de Deus de nós. Você sente que suas orações batem no teto? Às vezes o problema não é falta de fé, mas uma barreira não confessada. A incapacidade própria. Reconhecer que o pecado nos afasta exige admitir que podemos pular esse abismo por esforço próprio. A realidade de Romanos 7. Paulo admite que o desejo de ser bom não é o suficiente para ser bom. Existe uma lei no corpo que nos puxa para baixo. A quebra do orgulho. Aceitar Romanos 3, 23. Todos pecaram é o golpe final do orgulho religioso. Ninguém está em posição de julgar um ao outro, pois todos estamos no mesmo lado do abismo. Precisamos da mesma ajuda. Não é algo que iremos sair sozinhos, mas juntos, unidos. Eu sou pecadora, você é pecador, todos nós pecamos. E por pecarmos, estamos afastados da vontade de Deus. É o pecado que nos afasta da vontade de Deus. Sinais que o pecado está gerando afastamento. Para ajudar no reconhecimento prático no dia a dia, observe esses 3 sinais. Indiferença espiritual. Perda do prazer na leitura bíblica e na oração. O que antes era relacionamento vira uma obrigação. Autojustificativa. Começamos a comparar nossos erros com os de pessoas piores, para nos sentirmos menos culpados, como Eclesiastes 7:20 nos lembra que ninguém é puramente justo. Escondimento, assim como Adão no Éden, quando pecamos, nossa primeira reação é nos esconder de Deus, das pessoas que nos cobriam de santidade. A importância desse reconhecimento. Por que focar tanto no afastamento? Porque ninguém busca a cura se não souber o que está doente. O valor do arrependimento. O arrependimento só é possível quando reconhecemos a distância. É um ato de parar de fugir e dar meia volta. A famosa metanoia, a mudança de mente. A preparação para a graça. Hoje, nesse primeiro dia de estudo, é o mais pesado. Mas ele é o que torna os outros dias sobre Jesus tão maravilhoso. Quanto maior o abismo que enxergamos hoje, maior será a nossa gratidão pela ponte que veremos amanhã. Vamos começar com nossos versículos chaves. Começar com Isaías 59, versículos 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está encurtado para salvar, nem o seu ouvido surdo para ouvir, mas suas iniquidades separaram vocês do seu Deus.
os seus pecados, esconderam de vocês o rosto dele, de modo que ele não os ouvirá. O capítulo 59 de Isaías aborda a confissão do pecado da nação. A exegese mostra que o problema não é a falta do poder de Deus, o braço, ou a falta de atenção, o ouvido, mas a barreira moral. Aqui a palavra iniquidade sugere um desvio proposital no caminho reto. O pecado, ele cria um silêncio espiritual. Antes de pedir bênçãos, precisamos remover a barreira através do arrependimento para restabelecer a comunicação direta com o Pai. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No capítulo 3, Paulo encerra seu argumento que tanto judeus como gentios são culpados. O verbo pecar aqui está no passado, um fato ocorrido, enquanto estar destituído está no presente contínuo. É um estado de insuficiência espiritual em relação ao padrão da perfeição de Deus. Ou seja, se quando nos convertemos estamos em Cristo, o pecar foi para o passado, hoje, se continuarmos pecando, vamos nos afastar de Deus. Conforme vamos deixando o pecado para lá, vamos retirando o pecado, como eu falei ontem na nossa congregação, né? Ontem nosso irmão Henrique, ele trouxe uma pregação excelente sobre liderança, sobre chamados para ser servos e não para sermos líderes. Ele trouxe um ponto e eu falei para ele que o pecado é como se a gente estivesse andando no mato aqui. Se alguém já andou no mato, sabe que quando a gente anda no mato, a gente volta cheio de carrapicho na roupa. O pecado é isso. Quando a gente se afasta da graça, quando a gente se afasta de Deus, a gente volta para Deus cheio de carrapicho grudado, esperando que Ele nos limpe novamente para que a gente pare de pecar e assim consiga estar unido a Ele. Mas nosso papel aqui fundamental é não voltar mais para o pecado, é não andar mais na imundície que a gente andava anteriormente, sabe? Para não voltar na presença de Deus cheio dos carrapichos da vida, desses pecados que a gente tende a querer guardar num potinho, né, de estimação. Então, ontem a gente estava falando sobre isso. E eu tenho a agradecer muito a esse irmão Henrique. Ele me trouxe me deixou muito edificada a mensagem dele. E é muito bom você ouvir irmãos que ainda têm o evangelho como a mola mestre da sua vida. Isso é muito gratificante. Aplicação. Ninguém é bom o suficiente. Esta verdade nos nivela e nos faz entender que o perdão não é um mérito, mas uma necessidade de todos. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Ah, mas Natália, eu ajudo os pobres, eu sou isso, eu sou aquilo. Não somos nada. Sem Deus, não somos nada. Sem o amor dele, não somos nada. E é isso. Todos nós somos pecadores, sujos. Romanos 5, versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem e pelo pecado da morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos, eu disse alguns, todos pecaram. O capítulo 5 contrasta Adão, que é a morte, com Cristo, que é a vida. Aqui, o texto ele foca na solidariedade federal. Como Adão era representante da humanidade, sua queda afetou a genética espiritual de todos nós, tornando a morte uma consequência inevitável. Ou seja,
Todos nós pecamos. Não tem, na linha tênue de Deus, não tem pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Não tem um que peque mais ou que peque menos, ou o pecado de um é maior do que o do outro. Não tem pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Pecou, precisa de perdão. E quem dá o perdão é o próprio Deus e o próprio Cristo Jesus. Compreender a nossa tendência ao erro é uma herança espiritual. Nos ajuda a ser mais humildes e a buscar o antídoto para o pecado, que é a graça de Deus. Vamos lá para Romanos 7, versículo 18 e 19? Sei que nada de bom habita em mim, isso é, minha carne, porque tenho o desejo de fazer o bem, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Aqui Paulo ele é bem enfático nesse texto. Eu gosto muito de usar esse texto porque muitas das vezes quando eu peco, é o mal. Eu sei o bem que eu preciso fazer, mas eu acabo fazendo mal. Me destituindo da vontade do Senhor, fazendo com que a vontade de Deus não seja vista na minha vida. E isso se torna um erro meu, um defeito especial meu, ao qual eu preciso me consertar, eu preciso me corrigir todos os dias. Não é todos os dias. Eu não sou perfeita. Se falar para mim que eu sou perfeita, eu vou ser a maior pecadora que existe. Porque se eu falar que eu sou perfeita, eu sou pecadora. E se eu sou pecadora, eu não sou perfeita. Perfeita é Jesus Cristo. Não espere boas atitudes de mim. Espere sempre o pior. O que eu faço de bom é o Senhor, não eu. Porque eu é só ladeira abaixo. Paulo descreve a luta entre a nova natureza e a carne. Aqui o capítulo 7 mostra a limitação da lei. Ela aponta o erro, mas não dá forças para vencer. Aqui destaca a frustração da vontade humana, separada da ajuda do Espírito. Não se desespere com as suas falhas diárias. Elas confirmam que você precisa de um Salvador todos os dias. E não apenas uma única vez. Todos os dias eu preciso que o Senhor me perdoe. Porque eu peco em pensamentos, palavras, atos, atitudes. Às vezes até com o olho a gente peca, gente. Então, menos julgamento e mais amor. Eclesiastes 7:20. Todavia, não há na terra nenhum justo que só faça o bem e nunca peque. O autor faz reflexões sobre a sabedoria e as contradições da vida. O capítulo 7 ensina que a sabedoria humana ela é limitada. Aqui, o texto ele afirma que a retidão absoluta é possível para o ser humano caído. Até o justo comete falhas. Ou seja, todos nós cometemos falhas, todos nós erramos. Evite a armadilha da autossuficiência ou da arrogância religiosa. O reconhecimento da nossa falibilidade é o primeiro passo para a verdadeira sabedoria. Vamos lá para Isaías 59, versículo 15. A verdade sumiu, e quem se desvia do mal torna-se presa fácil. O Senhor olhou e ficou indignado ao ver que não havia justiça. Retornando ao capítulo inicial do estudo, este versículo mostra o resultado social do pecado. A inversão dos valores. Quando a verdade desaparece, a justiça se torna ausente. E Deus observa isso tudo com profunda indignação e tristeza. Ou seja, Deus não se alegra do nosso pecado. Deus quer que a gente se torne pessoas melhores através dele. Ele tem um plano traçado para tudo, para todos. Só basta a gente se moldar a esse padrão. E o padrão está descrito nas escrituras sagradas. Não é uma invenção humana.
mas uma ordenança de Deus. Entende? Vivemos em um mundo onde ser correto pode parecer desvantajoso. Este versículo nos lembra que Deus vê a justiça e que o perdão dele também visa restaurar a justiça e a verdade em nós. Nesse nosso primeiro dia, o passo a passo para o perdão é o diagnóstico. Este conjunto de versículos, ele revela que o pecado não é apenas um erro isolado, mas uma condição que nos separa de Deus, como descrito em Isaías 59, versículo 2. Afeta toda a raça humana, como descrito lá em Romanos 5, 12, e cria uma guerra interna onde nossa vontade é incapaz de nos salvar, como descrito em Romanos 7, 18. O perdão não é opcional para quem deseja se relacionar com Deus. É a única saída para a nossa falência moral. Reconhecer que estamos destituídos é o que nos qualifica para receber a graça que será estudada em todos esses dias aí na semana. Começamos os nossos devocionais, começamos nossos estudos e que Deus nos perdoe por nossos pecados. Amém? Vamos orar? Pai amado, querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Pai, toma em tuas mãos nossos medos, nossos anseios. Entre, Pai, com cura. Cura para a nossa mente, cura para o nosso coração, cura para as doenças físicas, Pai. Toca nas pernas, nos braços, na mente, no coração de todos aqui presentes, Senhor. Tu podes todas as coisas e eu não posso nada. Eu posso te pedir, Pai, te entregar a vida de cada um que está aqui hoje, Pai, orando junto comigo. Entrega meu irmão, entrega minha irmã agora o teu pedido ao Senhor. E confia nele de todo o seu coração. A confiança é o que move a nossa vida. Eu creio, Pai, que o Senhor já nos perdoou e que o Senhor cuida de todos nós. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.